As Minas Gerais. Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora, curadora, roteirista, e esse é o videocast As Minas Gerais. Sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, tô com um brinco prateado, uma blusa verde e uma saia preta e branca estampada. Tenho olhos castanhos e tô com um batom rosa e uma maquiagem verde nos olhos. E aqui na minha frente estou com a Bruna Silo. Seja bem-vinda, Bru. Muito obrigada, tá? Oi, pessoal. Minha autodescrição é: eu sou a Bruna Silos, sou uma mulher negra de pele clara, cabelo cacheado, tô com uma blusa uva, sou advogada, pesquisadora, e tô aqui à disposição. Nossa, quanta coisa legal você tem para falar. A Bruna, como ela falou, ela é advogada, é sócia da SSA Advogadas, que promove uma advocacia estratégica, crítica e humanizada construída por mulheres. E aí eu fiquei super interessada para saber o que é uma advocacia humanizada. Porque Legal. deveria ser todas, né? Exatamente. Exatamente. É até um pouco complicado apresentar isso como um diferencial, porque todas deveriam ser assim. Mas, na verdade, a gente sente que não, né? A advocacia, ela acabou tomando um movimento muito massificado e de pouco cuidado com a história dos clientes. Então, a gente se propõe sempre a fazer esse recorte da humanização. Então, o que seria? Seria pautado principalmente numa escuta ativa. Então, eu vou prestar muita atenção na sua história, eu vou tentar entender a sua história, eu vou tentar entender quais são os seus objetivos. Então, isso vai me trazer uma visão muito estratégica dos meus próximos passos. Então, não necessariamente o que você precisa é um processo, às vezes é uma mediação, ou às vezes você pensa que é uma mediação, mas com todas as violências que você já traz, a gente te apresenta que não, é o fim da linha, provavelmente o melhor caminho vai ser um processo. Então, a escutativa, ela é um dos pilares. Então, a gente nunca consegue te passar um orçamento ou falar o que tem que ser feito sem entender muito bem da sua história. Uhum. A gente também tem um movimento de manter as clientes com a gente, conhecendo, então, todo aquele movimento da história dela. Então, tem clientes que já, às vezes, abriram uma empresa, depois fizeram um divórcio, um inventário. E a gente preza muito por todo esse cuidado, com a atenção dos detalhes da história dela. Que máximo. Quando você fala de escutativa, eu acabei de voltar, né? Estava te falando, né? De um encontro de psicanálise. E foi muito falado sobre a escuta, né, do psicanalista. Porque nem sempre o que o analisando fala é o que ele realmente quer. E, na verdade, assim, era um encontro de psicanálise em psiquiatria. E aí eles falam, né, que às vezes o paciente do psiquiatra chega pedindo alguma coisa e talvez não seja. Porque aí, indo pela psicanálise, a gente vai ouvir o inconsciente, né? Vai conectar o inconsciente e vai ver o que ele realmente quer. E no direito é muito isso também, né? É muito isso. Claro, a gente não tem toda essa técnica da psicanálise, mas a gente apresenta com a perspectiva jurídica só. Então, às vezes, você acha que você precisa de alguma coisa jurídica. Trazendo um caso recente. Um genitor queria encerrar a pensão com os filhos. Ele não conseguiu uma conversa no primeiro momento e ele já quis entrar com litígio. Só que numa conversa com as advogadas, ele trouxe tanta dor que trouxe o distanciamento da vida inteira dele com aqueles filhos, por várias razões. Mas ele tinha muita dor, então a gente apresentou para ele, será que com esse contexto de dor, vale a pena você entrar com mais um processo para brigar mais e destruir mais essa relação? Ou vale a pena a gente, como advogadas, convidar os seus filhos para conversar, ouvir o que eles têm para dizer e às vezes a gente vai chegar no meio do caminho. Nossa, é muito uma mediação de conflitos, né? Muito, gestão de crise, mediação de conflitos. Aí ele aceitou isso e chamaram. Ele aceitou e a gente sentiu que ele se sentiu muito contemplado também com a nossa decisão, porque ele não queria brigar mais. Uhum. Ele já era machucado por todas as decisões que ele tomou e todo o distanciamento, e ele gostava dos filhos, então ele gostou muito da saída que a gente apresentou. E o interessante é que vocês são um escritório de advogadas, mas vocês não têm só clientes mulheres, né? Toda a nossa estrutura é feita e pensada numa lógica dentro do patriarcado. Ou seja, a gente entende que o patriarcado está aqui e a gente entende todos os efeitos dele. Inclusive, muitas vezes ele vai trazer malefícios para o homem. Então, Super, nossa. Sim. A gente já participou de rodas de conversas de masculinidades, a gente flerta muito e entende muito esse lado também. Mas o recorte é o patriarcado. Então, por exemplo, quando a gente vai tratar de um caso de violência de gênero, vai ser muito difícil desacreditar a história de uma mulher. Uhum. Porque a violência, ela vai estar ali. É muito difícil ela não estar ali.
porque a gente está num contexto violento, a gente está num contexto em que as mulheres são diminuídas. E às vezes não é só a violência física, né? Porque as pessoas falam, violência, imagina só física. E tem vários tipos de violência, né? Exatamente. E como que surgiu essa vontade de criar um escritório só de mulheres, de trabalhar com mulheres, com diversidade, né? Porque não é só mulheres, né? A diversidade no geral, né? Eu acho que vem de um contexto de estudo, de um contexto de militância, né? Fazer direito, hoje em dia eu entendo que ter feito a escolha de fazer direito já vem de um lugar de autodefesa. Já vem de um lugar de entender que o mundo não é fácil. E quanto mais você consegue se defender, é até um ato de amor próprio, assim. Então, você ter voz, você ter espaço para falar, você ter um pouco de possibilidade de defesa... Vem de um contexto de proteção, de amor próprio, de posicionamento no mundo que é muito violento para mulheres, e ainda mais mulheres não brancas, assim. Então, hoje eu entendo que a minha escolha ela não foi isenta. Então, lá atrás já começa por aí. Na faculdade, eu nunca consegui me distanciar dos direitos humanos. Eu sempre gostei muito. É isso que eu ia perguntar, se desde o começo você se interessava por isso. Sempre. Eu sempre achei muito legal. Eu sempre achei... Putz, direito tributário tá lá no papel, mas direitos humanos tá aqui na vida. Assim. Eu sempre achei que era isso. Eu sempre gostei muito de ser humano, muito de pessoas. Então, até cheguei a ir pra Sevilha. Foi um momento que eu pude me dedicar só com como textos. foi isso, assim, de você ter descoberto a Universidade de Sevilha para você fazer os estudos em direitos humanos, né? Caramba, é um caminho bem longo, assim. Na faculdade eu tive uma professora orientadora muito maravilhosa, ela chama Fabiana Severi, até deixar aqui marcado. Sim. E ela tinha um grupo específico de estudo, que era o NAJURP. Que então a gente já fazia recortes decoloniais, recortes de raça, de gêneros, dentro desse grupo. Universidade pública, né? Maravilhosa. Muito. E daí, a Fabi, ela também já tinha outras visões, ela tinha essas parcerias. Então, tinha um outro professor, que chama Davi, que era lá de Sevilha. Então, eu já fui muito para um grupo de estudo dele, que chamava Los Antagônicos. E que foram 6 meses muito enriquecedores, assim. Que até hoje eu absorvo esses 6 meses, novinha, assim, bem jovem eu era. Mas até hoje eu absorvo, assim, a gente estudou muito decolonialismo, estudou um pouco de gênero, estudou aspectos de classe. Foi muito interessante, assim, eu cresci muito. Você percebeu uma diferença entre a abordagem dos direitos humanos lá na Espanha e aqui no Brasil? Sim e não. Os direitos humanos, eles são muito vastos, assim. Então, você pode estudar direitos humanos dentro de muitas perspectivas. A que eu estudei lá foi a mesma que eu já estudava aqui, que era decolonial. Tá. Então, aspectos de direitos humanos mais voltados para as lutas, para as conquistas de direitos, num aspecto de movimentos sociais, um olhar mais para o dia a dia e essas conquistas vindo das populações emergentes, vindo das populações que buscam aquele direito delas. Mas os direitos humanos, ele é muito vasto e todas... Na minha visão, na minha humilde visão, todas as camadas são importantes. Então, um direitos humanos ONU, por exemplo, que vai lá e cria tratados internacionais, cria leis que depois os países que ratificaram têm que cumprir, são muito importantes também. Tanto que a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha que a gente tem, é um resultado de um aconselhamento internacional para o Brasil. Que falou, Brasil, você tem que cuidar das suas meninas e das suas mulheres, em 2006. Em 2006 foi criada a lei, veio um pouquinho antes disso. Mas é uma história bem longa, mas culminou nisso. Culminou na excelente, na minha opinião, Lei Maria da Penha que a gente tem. Você acha que é uma lei de referência, assim? Eu acho que é uma lei muito bem feita. Explica um pouquinho sobre o que é a Lei Maria da Penha, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Claro. É uma lei que ela tem como objetivo a proteção de meninas e mulheres, com um recorte de gênero. Essa lei, ela já vem de um movimento no qual a gente parte de um pressuposto que homens e mulheres não são iguais no território brasileiro. Mundialmente também não, mas especificamente nisso, né? No território brasileiro não são iguais. E ela surge de uma luta da Maria da Penha mesmo, que sofreu uma tentativa de feminicídio. Ao sofrer a tentativa de feminicídio, ela buscou a culpabilização do agressor dela no judiciário brasileiro por muitos anos, passando de uma década, e ele não foi preso, não saía sentença. Então, um convênio de leis, um convênio de ONGs, levou pro âmbito internacional, para a Comissão Interamericana. Que daí, na própria comissão, já veio uma recomendação brasileira de criar uma lei, então, que olhasse para esse caso específico,
E também para a situação de todas as meninas e mulheres. E o Brasil ele está sempre oscilando ali como um dos piores países para a jura? criação de meninas e mulheres. Então, e essa lei ela é muito completa. Ela acho que vai demorar muitos anos para a gente conseguir abarcar tudo que essa lei tem. Mas, além dela, já vieram outras leis que advêm dessa primeira lei. Mas a Lei Maria da Penha em si, eu acho que alguns aspectos são muito importantes. Um deles fala de políticas públicas. Então, a gente não vai acabar com a violência só falando, você vai ser punido. Não. Precisa de políticas públicas Então. que cresçam. Então, uns aspectos culturais, um aspecto de proteção em geral. Outros aspectos, ela nomeia violências que vão para além da violência física. Então, Isso é muito importante falar. exato. Por muitos anos, ficou naquele imaginário de, você não apanhou, mas ele não me bateu. Tem até uma página que eu sigo que eu acho muito interessante, que mas ele não me bateu. Mas narra de todas as outras violências. Então, ele fez uma violência psicológica. Hoje em dia tem estudos que a violência psicológica, ela é equiparada à tortura. Uau! Então, se eu tô ali anos numa violência psicológica, então, sabendo que eu não posso fazer tal coisa porque senão eu vou apanhar, ou vou terminar meu relacionamento, ou vou me julgar, vou ser iluminada, minha autoestima... Tem tanta coisa desse tema. Ou então uma violência moral, que eu sou xingada o tempo inteiro, diminuída. Uma violência sexual, que é muito comum, a gente acha não é raro. Não. A ideia de que dentro de um relacionamento a mulher era obrigada a tudo... Exato. Ela é muito recente e ainda existe em muitos lugares também. Então, tem muitas mulheres que contam pra gente que acabam cedendo, entre aspas. Mas o que é o ceder? Vindo de muita insistência, muita coação, muita violência, ela cede. Então, é fazer uma coisa contra a própria vontade, né? O beijo roubado, que foi tão naturalizado. Acho que quando a gente era jovem, a gente foi em festas e viu muito beijo roubado. Demais. Hoje em dia, dependendo do contexto, pode ser visto como estupro. Uau! Então, é isso, assim. Essa lei é muito importante porque ela desmistifica a violência só a violência física e traz as políticas públicas e também traz a ideia das medidas protetivas, que já é uma agulhetada ali de que a gente precisa fazer alguma coisa além do processo penal que já existe. Tá. Então, é uma medida rápida que sempre sai ali em 24, 48 horas e cada vez tem sido mais expandida. Então, recentemente foi feito até um convênio que quando o agressor é preso em flagrante, ele pode ficar com uma tornozeleira. Que máximo. É muito importante. E essa lei é aplicada, você percebe? Eu percebo que ela é aplicada. A gente tem centros de referência, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira. Tem uma vítima que está com uma situação mais delicada, eu sempre priorizo ir lá, porque lá é um centro de referência. Tá. Então, tem um espaço para ficar as crianças. Se ela fica numa situação emocional muito difícil, vai ter uma psicóloga de plantão. Então, tem uma juíza mais sensível. Tem todo um contexto ali. Então, se é uma situação muito delicada, eu priorizo ir num centro de referência, que é a Casa da Mulher Brasileira. Mas a Delegacia da Mulher, por si só, ela já é uma evolução muito grande em relação à delegacia tradicional. Nossa, porque se a mulher chega numa delegacia tradicional, ela não vai se sentir à vontade para falar o que ela passou, né? Não vai, mesmo porque provavelmente ela só vai ser atendida só por homens. E homens que não vão ter o devido... Muitas vezes não vão ter o devido treinamento de fazer um acolhimento, entender que muitas situações são violência, sim, e não só violências extremas. E hoje, eu até acho que não é algo intencional, mas sim porque o olhar está muito treinado a ver latrocínios, homicídios o tempo inteiro. Então, eles não dão a devida atenção para outras situações. Coloca como algo menor, né? Não vão ter um olhar para entender que aquilo cruzou uma vida inteira, que aquilo destruiu uma vida de uma pessoa, mas não vão conseguir olhar. Você está falando, eu me lembrei da primeira palestra que a gente assistiu nesse encontro de psicanálise em psiquiatria, que foi sobre, assim, era um nome enorme, mas era sobre saúde mental da mulher. E a primeira fala foi de uma mulher que trabalha no CAISM, que é um centro de apoio à mulher vítima de violência sexual. E ela trouxe vários dados e ela indicou um site que se chama No More Directory.org, eu acho, que concentra, não todos, né, mas várias instituições, vários órgãos que dão apoio à mulher vítima de violência no mundo inteiro. E aí tem lá o do Brasil, e aí tem a Casa Mulher Brasileira, aí tem o CAISM, que é esse da Unicamp, e tem um
que é a Rede Feminista de Juristas, que você faz parte. Conta um pouquinho. Como que é. E a Rede Feminista é um trabalho muito importante, assim, que surgiu no contexto universitário já há alguns anos e que é super ramificado. Então, desde impulsionar pautas, às vezes a gente impulsiona algumas pautas, então 21 dias de ativismo, ou então algum caso que merece haver um posicionamento, desde apresentar alguma perspectiva técnica jurídica, então dentro de um olhar de um coletivo de juristas saiu essa nota, essa perspectiva aqui desse caso. E também lá dentro é uma troca muito efervescente, porque a gente se forma advogada, a gente não se forma necessariamente advogada feminista. Então, você vai com a vida, você vai fortalecendo isso. Então, você fortalece seus laços com as outras companheiras, que vão te trazer tanto apoio quanto informação. Então, tudo isso é muito importante para uma carreira de advogada que quer trabalhar numa perspectiva feminista, porque não é fácil. Conta um pouquinho como que é ser uma advogada mulher. Ser uma advogada mulher, por si só, já traz diversos desafios, né? Então, contexto de muito silenciamento, às vezes em audiência, contextos específicos de violência que só podem ser feitos com mulher. Então, por exemplo, você é barrada numa cadeia ou num centro de detenção em geral, porque você está usando um absorvente íntimo. E você passa no raio-x e a pessoa que está controlando o raio-x não consegue ter clareza do que era aquilo. Então, você pode ser ali já barrada. Nossa, eu nunca imaginei A questão do sutiã é um tema frequente para as advogadas de direito criminal, porque elas vão no body scan ou no raio-x, elas vão apitar e pode ser que elas não possam entrar por causa do sutiã. Licença maternidade também é um tema que a gente vem lutando muito e é muito curta a licença maternidade da advogada e não é todo juiz que acata logo de cara, então você precisa recorrer para várias instâncias para ter tua licença maternidade mínima ali atendida. Então, é bem complexo. Nossa. Teve um webinar que você apresentou na OAB, que eu fiquei muito interessado, até anotei aqui o tema, que é sobre análise exploratória da legislação brasileira referente à figura da mulher. Como que é a figura da mulher na legislação brasileira? Caramba, aconteceu um caminho muito longo da figura da mulher na legislação brasileira, né? Porque a gente tem que ir pensando desde o começo da sociedade mais recente, ali pós-modernidade. Tá. Quando a gente teve o primeiro Código Civil, quando a mulher se casava, ela perdia quase todos os direitos civis dela. Passava tudo para o marido. Então, era o Código de 1916. Ela virava uma relativamente incapaz, o que é mais ou menos o adolescente. Tá. E ela ficava no âmbito doméstico. Ela passava o patrimônio, inclusive, para o marido controlar. Ela não podia ter empresa, não podia ter trabalho, não podia ter praticamente nada da gestão da vida pública. Meu Deus. Tudo dela era do doméstico. E como o patriarcado ele é sistêmico, era normalizado, porque tá na cultura, tá na sociedade, tá em tudo. E o movimento feminista ele sempre existiu, praticamente desde quando tem patriarcado tem movimento feminista. E tinham, lógico, as mulheres que iam contra isso, mas eram vozes muito ainda incipientes, pouca coisa, e muito massacradas por um contexto cada vez mais opressor, porque você tinha que manter uma lógica de que mulher é âmbito doméstico, aí com todos os recortes até de raça, de tudo, sempre âmbito doméstico. Quem tinha poder mesmo pro público era a figura masculina. Embora seja importante fazer o recorte que a mulher negra, ela trabalhava, mas trabalhava em contextos precarizados. Ela sempre foi obrigada a trabalhar. Mas porque a gente sempre fala, a mulher não podia trabalhar, mas a gente fala, a mulher branca, né? Porque a mulher negra sempre trabalhou. Sim, exato. Desde que trouxeram para o Brasil escravizadas, né? Exato. Tem aquele livro da Bell Hooks, E Eu Não Sou Uma Mulher, que é muito sobre isso, assim. Olha, que é a mulher negra, ela não estava sendo atendida pelas pautas das mulheres brancas em geral. Que era, eu quero poder trabalhar, eu quero poder ter algumas liberdades. Outra coisa. Que elas até trabalhavam, mas as liberdades eram muito diferentes e a precarização era muito grande. Então, elas tinham até muito menos proteção do que a que estava doméstica ali, que estava só no âmbito doméstico. Era até mais, entre aspas, protegida. Mas a violência, ela sempre foi muito frequente. A voz da mulher sempre foi muito pouca. E isso fica muito forte até 1962. Então, que é o quê? Mais da metade do século passado. Que é quando tem o Estatuto da Mulher Casada. E muda essa relação. Meu Deus, não sabia que existia isso. Teve o Estatuto da Mulher Casada. Que mudou essa relação que a gente para de perder a nossa capacidade quando a gente casa. Então, você
volta a ter capacidade de atuar no mundo público, mas ainda é algo muito restrito. Então, ainda não existia divórcio, existia no máximo desquite, e o Estatuto da Mulher Casada fala, tá bom, mulheres, vocês podem ter essa liberdade, mas o homem é o chefe da sociedade conjugal. Vem escrito lá, o homem é o chefe da sociedade conjugal. Tipo, você é café com leite. Pode, mas até a página 2. O que só vai mudar lá na frente, só em 2002, que o homem realmente para de ser o chefe Não, você tá brincando. no Código de 2002, que o homem para de ser totalmente o chefe da sociedade conjugal. Fica lá uma virgulazinha apontando pra isso. Óbvio que já não se aplica, mas ainda tá lá. Igual a Legítima Defesa da Honra, que foi no ano passado, que totalmente caiu, né? Foi ano passado? O STF julgou inconstitucional em 23. Porque eu vi um podcast da Rádio Novelo, que é o Praia dos Ossos, que é da Leila Diniz? Não. É Diniz, eu não lembro. Não é Leila. É a... Não lembro o nome dela. Mas foi assim que o cara, ele matou a mulher, né? E foi um crime midiático e tal, porque ela era famosa. E foi em legítima defesa da honra. Da honra. E ele foi absolvido, tá? Foi sobre isso o podcast. Sim. Foi, acho que 2022, provavelmente, que eles se lançaram. Então, esse podcast era muito bom mesmo. Ele tá super repercutindo, porque é isso. A legítima defesa da honra é uma tese que mostra muito como que era vista a mulher. Então, se a mulher traía e ela era pega na traição, tudo bem matar. E isso é um reflexo do feminicídio de hoje em dia. A gente fala, você pode dar uma palestra sobre feminicídio? Eu falo, claro, mas eu posso falar de tudo que vem junto? Porque é muita não é coisa. isso, né? É muito, é uma construção. A gente era uma vida matável, e ainda é. E ainda é em muitos recortes, né? Tem todo o debate chileno da necropolítica, que tem vidas que são matáveis. E a gente, dependendo de quem é a mulher que você está falando, e em geral quase todas as mulheres, você entra nesse lugar de que em algum momento você pode viver um feminicídio. E, então, a lei ela foi evoluindo nesse sentido. Então, em 77, a gente foi permitido o divórcio, veio a lei do divórcio, então podia se divorciar, mas tinha que ficar 3 anos ainda provando que você realmente queria se divorciar. Então, ainda ficava 3 anos presa a pessoa. Nossa. Aí vem a Constituição, que daí teve uma luta feminista gigantesca na Constituição de 88, que foi tratada pela mídia como lobby do batom, mas, na verdade, era mulher e constituinte, com várias organizações de mulheres no Brasil, que levaram as pautas da mulher para a Constituição de 88, e daí passou o artigo 5º lá, homens e mulheres... todos são iguais perante a lei. Passou assim, mas a ideia das feministas era homens e mulheres são iguais perante a lei. Tá. E foi isso? Passou isso na Constituição. Todos são iguais perante a lei. Entendi. Não tá especificado que são... Homens e mulheres. Tá. Mas a Constituição, ela foi um grande avanço em muitos sentidos, assim, de proteção para as mulheres também. E daí vem o Código Civil de 2002, que acaba com essa ideia de que o homem é o chefe da sociedade conjugal, já equipara totalmente e protege muito a união estável, que também é um aspecto muito frequente no Brasil. Então, você tem aquela senhorinha que viveu a vida inteira em união estável, o homem morre e ela não fica com nada, sabe? Tá. Então, é muito importante equiparar a união estável ao casamento, o que foi feito pelo STF. Tá equiparado a união estável ao casamento, e espero que isso não mude. Sim, total. E daí, depois vem a Maria da Penha, que a gente já falou um pouquinho, e o que eu chamo depois de microsistema da Maria da Penha. Eu até trabalhei isso com a Defensoria Pública num artigo, que é um microsistema. Então, a Maria da Penha, ela gera princípios, ela gera um mini ordenamento ali, e depois, a partir dali, vem muitas outras leis. A gente está com diversas leis no Brasil, ainda bem, que versam sobre gênero. Então, você vai ter X na mão, lei dos bares, lei de acompanhamento no hospital, muitas leis. Ainda bem. Que ótimo! E agora é um trabalho para conseguir efetivar tudo isso. Nossa, você falou de algumas coisas aí, eu fui lembrando. Eu assisti recentemente o musical Tarsila. Com a Cláudia Raia, né? Sobre a Tarsila do Amaral. E é apresentado que ela se divorciou em 1900... Ai, cara, nem lembro que eu tô, sei lá, 40. Assim, ou antes, porque ela veio pra Semana de 22. Não. Então, tipo, na década de 20, assim, ou 30. E demorou pra ela se divorciar. E teve que pedir uma autorização do Papa. Por causa do aspecto religioso, Sim. deve ser. Legislativo, eles não falaram nada, assim, em relação à lei. Mas deve ter sido bem difícil também, em relação à lei. Mas demorou muito, assim, pra ela conseguir. Ela só conseguiu porque ela era de uma família,
conhecida e rica, né? E Exatamente. conseguiu. É esse recorte todo. Nossa, mas eu falei, gente, que moderna, né? E que família apoiou, interessante também, que, nossa, o pai dela mega apoiou. E aí Sim. depois ela foi casada com o Oswald de Andrade, que eu chamo de boy lixo, porque, gente do céu, cada história que eu vejo, eu falei, Fê Maria, coitada. Mas aí eu lembrei disso, olha, então foi até pouco tempo atrás, né, que... Sim, a lei do divórcio é de 70... Divórcio, como a gente tem no olhar hoje, não era o desquite, antes era o desquite. Ah, tá. A lei do divórcio é de 77. Então, que eu realmente vou dividir meus bens e vou poder seguir outra vida, 77. É Muita tudo gente muito já tava- recente. meus pais já estavam vivos. Aham, Meu pai é de nossos pais já 62, minha tavam. mãe é de 68. Eles já estavam aí, já. É. Uhum. Nossa, e você vê que se tem mais coisa ainda para melhorar, por exemplo, mais leis para serem criadas, ou não, a gente já está num momento que, em relação à lei, tá tudo certo, agora é só aplicar. Aquilo, na lei, quanto mais, melhor. Tá. Então, porque a lei, ela pra aplicadora da lei, ela não é nem mais, é muito mais de meio caminho andado. É 99% do caminho andado, porque eu tenho alguma coisa para cobrar do judiciário. Tá. Porque se eu não tenho nenhuma lei, eu vou ter que fazer todo um malabarismo para conseguir provar aquela realidade. Ou então, pautado em princípios, por exemplo, a Constituição, ela traz um princípio da dignidade da pessoa humana. Então, sempre vai ser uma possibilidade mostrar que uma pessoa não está num contexto digno. Mas, existindo uma lei específica, ótimo. Por exemplo, esse aspecto dos exames. Tem muita violência sexual em hospital. Tem muita. Agora eu vou alugar um recentemente a gente ouve triplex falar. na cabeça das pessoas. Mas é bom falar mesmo, né? É, porque todo mundo vai pro hospital. Até eu dei uma matéria recente sobre isso. Quando eu fui chamada, eu comecei a refletir. Todas as vezes que eu mesmo fui pra consulta, passei por alguma forma de anestesia, alguma coisa assim, e fui sem acompanhante. Tomara que tenha dado certo todas as vezes. É verdade. Tomara. Não tenho como comprovar que deu, entendeu? E nem sempre os acompanhantes podem ficar do lado, né? Geralmente fica numa salinha. E é isso, ó, se der algum problema, chama. Porque essa lei, ela ainda não é perfeita. Ela tem muitas lacunas. Porque ela fala que quando acontece no centro cirúrgico, o hospital vai ter que definir quem vai ser o acompanhante. Então, vai ter que ser uma enfermeira e preferencialmente mulher. Vai ter que ser alguém da área da saúde. Pode ser médica, pode ser enfermeira, Tá. mas preferencialmente mulher. Entendi. Não necessariamente alguém da família da pessoa, ou, né, do Não. paciente. Mas isso é quando ocorre dentro do centro cirúrgico. Então, um laboratório da vida aí que você vai fazer Papa Nicolau, ultrassom, essas coisas, pode levar seu acompanhante. Não tem nada que especifique para que você não leve. Tá. Olha, é importante essa informação. E aí tem um evento que você organizou, que é o Encontro Feminista do Direito. Ah, sim. Como que foi? Eu com um grupo de outras advogadas maravilhosas, que a gente se compõe e tem feito uma organização chamada Foro Delas, que visa exatamente isso. Visa entender as pautas das mulheres advogadas na atuação. Então, que também é um recorte tão grande, né? Porque você vai ter desde as advogadas que já sofreram abuso sexual, que há uma porcentagem alta, a gente tem até caso de suicídio já nesse contexto. Desde as advogadas que não conseguem exercer plenamente a profissão por silenciamento ou por violência moral dentro de grandes escritórios, ou até em pequenos, mas que tem um aspecto ali de problemas trabalhistas mesmo. Você vai ter advogadas mães que não têm um apoio mínimo para conseguir exercer a profissão como exercia antes e cuidar dos filhos, então ficam extremamente sobrecarregadas, com a saúde mental extremamente afetada. Então, você vai ter muitas pautas que vão englobar o mundo da mulher advogada no seu exercício. Até como a violência do lawfare de gênero que a gente vem falando e que vem muito da pesquisa da professora Soraya Mendes. Então, tudo isso é pauta para esse contexto do Encontro Feminista do Direito. Porque essa pesquisa da Soraya, como que é? Ela fez uma pesquisa junto com várias outras pesquisadoras, ela é uma professora, e ela buscou entender como tá a mulher advogada no exercício da profissão. Então, as estatísticas são super altas. Então, mais da maioria das mulheres advogadas já sofreu algum tipo de ameaça, já sentiu que não consegue exercer a profissão, várias coisas que ela foi fazendo na pesquisa dela, que gerou um relatório bem completo.
Nossa. E aí vocês criaram um foro para fazer o encontro, ou não? Era para... Então, um projeto inicial foi o Encontro Feminista do Direito, Tá. que surgiu no momento da pandemia, então que a gente fez tudo online. A primeira... Ela tá até disponível, né, no YouTube, é legal pro pessoal ir lá. É Encontro Feminista do Direito mesmo, né? Isso. No canal. O canal chama Encontro Feminista do Direito e já tiveram 2 edições. Ai, que ótimo. E também teve uma intermediária que foi no contexto das eleições, debatendo um pouco as Olha. pautas que poderiam influenciar na vida da mulher advogada ou não. Uhum. E como surgiu isso, a gente foi percebendo que um encontro por ano não era suficiente, falar de 3 temas não era suficiente, e a gente foi percebendo que tinha um potencial maior para fazer outras coisas. Tá. Então, a gente criou essa organização, que é o Foro Delas, visando publicação de artigos, manter o Encontro Feminista do Direito, quem sabe fazer também um projetinho de podcast. A gente tá pensando e colocando no papel, ainda muita coisa legal. Olha, e como que a gente fica sabendo dos projetos? Principalmente a página do Instagram, que hoje em dia ainda tá como Encontro Feminista do Direito. Tá. Mas é gerido pelo Foro Delas. Entendi. E lá a gente vai postando tudo que tem. E esse ano, 2024, a gente tá com muito projeto. A gente quer tirar muita coisa aí do papel e fazer acontecer. Nossa, é muito importante. E o legal é que foi isso, né? Começou com a ideia do evento, daí a partir disso vocês viram que era importante criar essa organização. Exatamente. O evento foi pipocando muita coisa, muito debate. A gente percebeu a força ali que tem da nossa união, enquanto advogadas feministas. Então, é isso, assim, a gente viu a necessidade dessa organização e como ela vai ser importante uma vez que exista. A gente estava falando sobre as prerrogativas da OAB, é isso? Isso. Explica o que são as prerrogativas e como que você atua nela. Então, prerrogativa é uma coisa que todo advogado e advogada tem. E, em geral, muitas carreiras vão ter prerrogativas também. Que são, entre aspas, de um jeito muito fácil de explicar, direitos daquela carreira. Tá. Entendeu? Então, um advogado, ele tem direitos no exercício da profissão dele. Um advogado e as advogadas. Da mulher advogada, você vai ter prerrogativas específicas, inclusive muitas ligadas à licença maternidade, ou então à dignidade do corpo e tudo isso. E hoje em dia, na gestão atual, tem acontecido esse conselho de prerrogativas, que ele sempre existiu, mas esse aqui eu quero cumprimentar especificamente da gestão, que a gente até tem uma mulher, né, na presidência da OAB nesse momento. Que ótimo. É a primeira mulher ou não? Já teve outra? Primeira mulher. Primeira mulher. Meu Deus. A Patrícia. Tanto tempo, né? Depois. Exatamente. Você vai num hall, assim, das presidências, só homem e só branco. Alguns eu acho que talvez se declarariam negros, mas, em geral, assim, um primeiro olhar, você entende como branco. E é isso, daí existe esse conselho que você pode representar alguma situação que você viveu, que é contra os direitos de advogado. Então, você viveu alguma violência, você pode pedir apoio para as prerrogativas da OAB. E eu tô em específico da questão da mulher. Então, a gente já teve algumas atuações e tem trabalhado, inclusive, num protocolo específico para a mulher advogada. E tem muita demanda? Tem muita demanda. A advocacia é uma profissão que ela tá muito vulnerável hoje em dia. Você vai ter grandes bancas de escritório que têm um poder maior, mas, em geral, o relatório da Soraya, do Lawfare de Gênero, fala disso. Em geral, a maioria dos advogados e advogadas exercem a profissão de uma maneira autônoma ou de pequeno escritório. Então, ainda é muito vulnerável. Você tá lidando com várias questões de poder ali, sem ter grandes respaldos. Então, o nosso maior respaldo é a OAB, por enquanto. E a gente se sente muito vulnerável nesse sentido. Então, mais um avanço disso são os protocolos que têm sido criados. Então, o CNJ fez um protocolo sobre perspectiva de gênero. Então, os processos, eles devem ser julgados mediante uma perspectiva de gênero. Muitas OABs também estão criando protocolos para proteger as advogadas no exercício. Porque foram diversas as violências que a gente já viu. Já teve advogada algemada, teve advogada com carro queimado, teve advogada morta. Já viu muitas violências contra advogados. Antes de começar, a gente estava falando sobre isso, né? Que você comentou que as advogadas estão sendo processadas. Não só a cliente delas, mas as advogadas, né? Exatamente. E é um processo que muitas vezes não vai dar em nada. Mas só... A dor de cabeça de você ter um processo, você dormir com aquele barulho, né? Usando uma gíria. Então, você dormir com, meu Deus, meu nome tá lá,
Posso ter um problema com a minha profissão, mas muitas vezes não. Muitas vezes elas são absolvidas. Mas só de ter esse desgaste é uma violência psicológica. É uma dor que você vai passar ali que às vezes em anos você não vai esquecer. Então, tem acontecido. Eu já acompanhei diversos casos da advogada estar defendendo uma vítima e o agressor é muito poderoso, tem muito dinheiro, então não feliz em processar só aquela vítima em tudo que ele pode processar. Porque, gente, processar não quer dizer que alguém é culpado. Então, se eu acredito que eu tenho que te processar, é meu direito. Eu vou lá e te processo. É o direito de petição. Todo mundo pode processar outra pessoa. Mas depois vai vir o judiciário, ou o órgão de classe, ou quem for que vai julgar, e vai falar, tá certo ou tá errado. Aquela pessoa realmente é condenada ou não. Tá. Mas antes de eu ser condenada, eu vou sofrer uma violência. Porque eu vou ter que gastar os meus recursos para pagar um outro advogado. Eu vou ter um aspecto psicológico que vai estar muito abalado, porque eu não sei qual vai ser o futuro daquela ação ou não, qual vai ser o desfecho. Então, é isso, assim, é uma guerra. E é importante lembrar que não é a pessoa física que está processando a advogada, é outro advogado que está processando outra advogada, né? Esse ponto que você trouxe é muito interessante. No relatório também tem exatamente esse dado. Que quem mais exerce violência contra as advogadas são outros advogados. Ai, olha, gente, fica arrepiada, que horror. Então, a OAB, ela tem que abrir muito o olho em relação a isso, assim. Nossa, demais. Porque como as advogadas estão conseguindo exercer as carreiras delas e a profissão delas de uma maneira. E falando nisso, você escreveu um capítulo de um livro sobre ser mulher advogada, né? O nome do livro é Mulheres que... Peraí... É o Mulheres que Transformam Mulheres. Isso, Mulheres que Transformam Mulheres, isso mesmo. É um livro muito, muito querido, assim. Foi uma organização da Simone, que eu gosto muito. É uma pessoa cheia de luz, assim. E cada mulher escreveu um pouco da sua vida, né? A gente tinha... Nas nossas poucas páginas, a gente preferiu focar mais nos aspectos positivos do que na dor da advocacia. Então ótimo, traz. Também é importante falar dos aspectos positivos também. Que é extremamente realizador. A gente fica muito feliz ao ver uma mulher que se reconstrói. Acontece muito isso. Então, tem casos da mulher que chegou com um caso anoréxico e hoje em dia é bodybuild, assim. Então, ela estava vivendo uma violência que repercutiu, inclusive, no aspecto alimentar dela. Mas aí ela conseguiu sair da violência, ela foi se reconstruindo. E hoje em dia ela é influencer e lida muito bem com a carreira, com o aspecto do corpo dela. Tem outra que também viveu anos dos piores tipos de violência, inclusive física, e hoje em dia tem um sex shop, assim, e conta pra gente que tá muito mais feliz. Que não necessariamente o que a rede social mostra é o que a pessoa é, né? Exato. Mas o relato dessa é de que ela tá muito mais feliz. São diversos casos, assim. A gente teve uma bailarina, que sempre foi uma mulher com muita luz, assim, muito feliz. E que viveu cárcere privado. E que teve todas as premiações dela destruídas por um homem muito poderoso, que eu também tenho que guardar muito sigilo desse caso. Enfim, e ela conseguiu encerrar todos esses ciclos e voltou a dar aula, e voltou a crescer, voltou a ter um olhar sobre ela, assim. E daí ela me encontrou numa balada um dia e me abraçou e falou, meu anjo! Eu falei, gente, calma, anjo não. Também anjo é muito já. E quanto tempo demora, assim, para um caso ser julgado? Vai variar muito, assim, do que a gente tá falando. Então, uma medida protetiva costuma ser muito rápida, porque o nome já fala, é de urgência. Tá, nossa, que bom, né? Por favor. Então, hoje em dia, até a própria delegacia já pode deferir. Que bom. Mas não tem sido muito usado, não. Em geral, ainda vai pro judiciário. Então, uma medida protetiva é super rápida. Alimentos. Medida protetiva, por exemplo, é o que aconteceu lá com a Luana Piovani, o dado da Labella, que, olha, você não pode se aproximar numa distância de X metros. Eu não olhei o papel para poder realmente dizer que é. Tá. Mas eu acredito que seja. Tá. Porque é isso. Uma das naturezas da medida protetiva é o afastamento. Entendi. Entendeu? Perfeito. Uma das coisas que ela pode gerar é afastar o agressor. Outra coisa é tirar o agressor do lar. Então, a mulher fala, eu quero me divorciar, tô com filhos, tô com tudo aqui. Ele fala, não saio, vou continuar aqui e continuar sendo violento. Então, é um documento que pode retirar aquele agressor dali. Tá. E daí isso é rápido. Costuma ser rápido. Então, devolução de bens pessoais. Então, já aconteceu muitas vezes do agressor manter os bens de trabalho da vítima. Teve um caso de uma vítima que tinha um doutorado no HD externo.
E era o único lugar que aquele doutorado tava. Eu ainda não fiz doutorado, mas eu fiz mestrado. Eu imagino a agonia daquela mulher, a dor que ela tava, porque ainda não tinha finalizado. Era uma das últimas versões. Imagina se ela perdesse. E ele tava prendendo com ele. Todos os bens dela, inclusive aquele HD, assim. Mas a gente conseguiu, esse caso a gente conseguiu pegar. Enfim. E aí demora quanto tempo, por exemplo? Isso. Então, esse pode ser um pouquinho mais demorado, porque vai depender do oficial de justiça. Mas, né? esses casos, a gente conseguiu um caso muito legal, que a delegacia acionou a Patrulha Maria da Penha. Que também é uma novidade, entre aspas, novidade, mas é uma coisa recente. Eu acho que é novidade, porque eu nunca ouvi falar. Muito importante, que vem do 180. Que legal. Então, porque casos de Maria da Penha, não liga 190, liga 180. Tá. Porque 180 vai ter uma escuta muito mais qualificada, muito mais entendida da relação. Então, a Patrulha Maria da Penha, nesse caso em específico, foi um recorte da GCM, da Guarda Civil, e que eles foram até a residência, deixaram a vítima contratar um chaveiro, a vítima contratou um chaveiro, abriu a porta da casa e tirou os bens. Gente, não é tudo, assim, geladeira, fogão, não. Claro. É só os bens do trabalho dela. Pessoais, então, né? Roupas, os documentos todos dela lá, e ela era PCD ainda. Nossa. Então, vários laudos médicos, várias coisas importantes. Então, Aí teve que ser utilizada a patrulha. foi. E daí isso foi muito rápido. Porque quando a gente espera um oficial de justiça, vai ter a fila natural do oficial de justiça. Então, pode demorar uns meses. Então, já o caso dessa patrulha foi muito rápido. Foi no mesmo dia. No mesmo dia que Nossa, deferiu, muito rápido mesmo. ela conseguiu ir lá e retirar as coisas dela. Então, esse caso é um caso que a gente gostou muito de ver o desfecho. Que ela conseguiu retirar todos os bens dela de lá. Não todos, mas os particulares, documentos e os bens de trabalho. Nossa, eu acho que quando vocês conseguem, né, esse resultado deve ser... Porque vocês, assim, não estão só tendo um resultado, sei lá, financeiro. É da sociedade mesmo, né? É da sociedade mesmo. E a gente se envolve muito com as vítimas. Ai, inclusive, deve ser difícil não se envolver, né? É um dos cuidados que tem que ter com a mulher advogada, assim. Principalmente com a advogada que vai Nossa, muito. trabalhar com família, cuidar da saúde mental dessa advogada. Porque quando a gente vai ter que dar uma negativa pra vítima, a gente vai sofrendo. E às vezes a pessoa aceita melhor do que a gente até. Ela fala, tudo bem, entendi. E a gente tá lá, meu Deus, não queria ter que te dar essa informação. Pois não, só de imaginar já me emociono, assim, sabe? A gente vai sofrendo mais do que, às vezes, a própria vítima, porque já tava até conformado, às vezes, com uma situação. E a gente não tava, a gente tava querendo lutar até o último segundo. Sim. E tomou um não no final, por muitos aspectos, assim. Como que é, assim? Você tem recebido mais nãos que sims? Como que Não, tem sido? não vou usar a palavra sorte, Não. porque é muito trabalho. Muito trabalho. Felizmente. Felizmente, a gente consegue muito sims, assim, porque que se você vai no centro de referência, a escuta vai ser outra. Se você vai numa delegacia da mulher, muitas vezes a escuta vai ser outra. Ou então, o judiciário, com questão de direito de família, ele ainda tem um olhar muito paternalista, diria assim. No sentido de que deixa o filho com a mãe. Ah, tá. Então, às vezes, não abre nem outras discussões. É sempre filho com a mãe. Eu sempre ouço falar isso, que no Brasil, pelo menos. Então, mas mesmo assim, os homens ainda usam de muita violência psicológica, falando que vão pegar a criança. Então, alimentos, eu acho que é uma das obrigações mais fáceis de executar no judiciário. Não que seja fácil, mas dentre todas... Não é fácil, então, porque eu ouço falar isso. Imagina, é super fácil conseguir pensão e... Assim, relativamente, em relação a uma obrigação de uma empresa, ou de uma obrigação tributária, uma obrigação de um credor em geral, alimentos é mais fácil, porque tem toda uma proteção. O credor de alimentos, ele pode ir preso, caso ele não pague. Tá. O judiciário, em geral, defere até que rápido alimentos provisórios. Então, assim, eu sou uma mãe, tô com uma criança, a gente tá com uma necessidade muito grande, precisa alimentar essa criança, e o pai da criança, o genitor, trabalha registrado. Tá. Então, tem grande chance de já vir direto na folha. É verdade, eu ouvi falar isso mesmo. Mas, assim, nada que envolva, eu acho, poderes e instâncias, eu chamaria de fácil. Tá bom. Tudo tem ali um trabalho que tem que ser feito, e muitas vezes você pode cair com algum juiz ou uma juíza que negue o seu pedido.
Tá. E eu acho que por isso é tão importante esse protocolo sobre a perspectiva de gênero do CNJ. Que tem que olhar com cuidado, tem que olhar para esse recorte gigantesco de muitas violências, ou então muitas fragilidades, muitas vulnerabilidades, que é uma mulher mãe hoje em dia. Eu acho que você tem recebido sims também por causa do que você falou, né? Quando existe uma violência de gênero, dificilmente a mulher vai estar errada, né? Exato. Ainda existe todo um imaginário que é difícil, viu? Que a gente tem que trabalhar muito com isso. Que é, mas ela tá inventando isso. Ah, sim, quer se aparecer. Quer se aparecer. Gente. A gente teve o caso do Daniel Alves. Não, eu tava lembrando disso agora. A Conta vítima, um pouquinho. a coitada, ninguém sabe o nome dela. Ela não teve nenhuma remuneração. Não, eu ouvi falar que ela tá super mal, deprê, sabe? E ainda tem gente dizendo que não, mas ela quis, mas ela acompanhou ele, mas ela isso. A gente tem uma tendência em culpabilizar a vítima muito grande. A culpabilização da vítima ainda é uma realidade. Uhum. Você falou disso, eu lembrei agora, né? Quando a gente estava assistindo esse simpósio sobre a saúde mental da mulher. Essa mulher que trabalha no CAISM, ela comentou sobre o álcool. Quando existe uma violência sexual, aí, se o homem bebeu, o álcool é um atenuante. Mas ele estava bêbado, né? Não sei o quê. Se a mulher bebeu, aí ela vai ser ainda mais culpabilizada. Mas também bebeu, o que queria? Cara, eu nunca tinha parado para observar isso e é muito real. É muito real, é muito real. E a gente vai em escalas de vulnerabilidades, né? Então, hoje em dia, pela minha atuação, eu sinto que algumas discussões já encontram mais portas fechadas no judiciário. Mas eu já tive um caso, por exemplo, que era uma mãe, né, que, enfim, tinha filhos, e o marido queria pedir o divórcio por uma coisa chamada débito conjugalis. O que é isso? A mulher não estava mais transando com ele. Isso foi uma justificativa lá atrás. Na década de 50, 60, essa justificativa era possível ser levada para o judiciário. Mas hoje em dia, graças a todas as energias positivas do universo, chamem como quiser, a juíza fechou essa porta e falou, não, a gente vai debater o técnico aqui. Então, mas é isso, ele já tentou trazer uma culpa muito grande para aquela mulher, já tentando trazer que ela era culpada de terminar com aquele casamento. E vários outros casos, eu percebo que o réu, ou o genitor, depende da situação, tenta trazer aspectos da vida pessoal. Então, trazer foto dela na balada, bebendo. É verdade. Tudo isso pra tentar desqualificar quem é a mãe, quem é aquela mulher, por que ela tá pedindo, por que ela tá naquela situação. Então, é isso. É a culpabilização da mulher que ela vem sempre, assim. Então, muito teve difícil aquele caso enfim, que aconteceu no Café de la Musique, eu acho. Que também, né, trouxeram vídeos dela, fotos, como ela estava vestida. E desnecessário, né? É a culpabilização. Essa pesquisa recente, acho que faz uns 5 anos, que veio nesse sentido, que grande parte dos brasileiros acreditam que a mulher ela é estuprada devido à roupa que ela usava. E, gente, a mulher só é estuprada porque ela teve a infelicidade de encontrar um estuprador. Exato. Então, é isso. Enquanto tiver o estuprador no contexto, vai ter estupro. E eu tô lendo um livro maravilhoso, assim, que eu acho que eu indicaria pra todo mundo, e talvez um dos primeiros, porque esse livro é um compiladão de tudo, assim, eu nunca vi um livro tão profundo, que é o Contos para Quem Dormir. A Nicole Aum, não sei dizer outro sobrenome dela, se eu estiver dizendo errado. Que esse conto, primeiro, vem um resumão, assim, da construção do patriarcado, mas de uma maneira muito resumida, porque a gente precisa de 3.000 folhas para falar mais sobre isso. E daí, depois, ele começa a tratar como os homens constroem o imaginário dos relacionamentos e como as mulheres. Mas dos homens, ela fala muito brevemente ali, que vai muito no sentido da pornografia, ou então da submissão ali, que ele tem que mandar. Já a mulher, ela traz que a gente se constrói muito nos contos da Disney. E contos de fada, em geral. Ela só faz os recortes da Disney ali, mas, enfim, contos de fada. Aí ela trabalha um pouco a história da Bela e a Fera, da Bela Adormecida, da Cinderela. E tudo isso muito nesse lugar de como a gente sempre tem que se adequar, a gente sempre tem que aceitar o cárcere privado, a gente sempre tem que aceitar a violação. Então, a Cinderela tá lá no... Desculpa, a Branca de Neve tá lá no caixão... sei. No caixão de vidro, chega o príncipe e beija. Assim, o príncipe acabou de invadir o espaço dela,
gerar uma violação, mas ele é o salvador, porque ele Nossa, ele beijou. Olha que curioso. Ontem eu estava assistindo uma aula, tô fazendo uma aula sobre Freud com o Alexandre Patrício, que tem um podcast incrível, que é o Psicanálise de Boteco, e ele citou Branca de Neve. E a gente estava falando sobre... a gente está começando assim a estudar a sexualidade, feminilidade, dentro dos textos do Freud. E aí tem um texto do Freud que ele fala sobre como conversar com crianças sobre sexo e tal. Isso, 1910, assim, até hoje a gente tá falando disso, né? E aí o Alexandre comentou que os contos de fada, cara, tipo, as mulheres estão dormindo, né? Muitos deles. E aí tudo bem, indo, né, numa paralela aí ao estupro, né, que sem falar que poderia ser um estupro, mas assim, ela tá dormindo, e aí vem o príncipe, beija, e aí ela acorda. E o que seria isso? Que a vida sexual da mulher começa depois do casamento. Sim, É. sim. E é o feliz para sempre. É. E aí, exato, aí casou, pronto, você não precisa de mais nada na sua vida. Eu amo Shrek. Porque ele fala... começa desconstruindo Felizes para Sempre. Shrek é maravilhoso. Então, eu acho que os novos contos, os novos filmes da Disney estão desconstruindo, né? Estão desconstruindo, mas é o famoso solução simples para um problema complexo, né? Não é criando uma princesa que consegue criar o Frozen lá, que consegue ficar sozinha num castelo, que a gente vai conseguir... Não é só com isso. Porque é isso, conversa com muita coisa, e daí... nesse mesmo livro, tem um aspecto muito bom que ela fala, se a Frozen fosse o Wolverine, tudo seria muito mais fácil. Porque ela trava em desafios muito fáceis. Que se fosse o Wolverine, ele teria derrubado tudo aquilo. Então, mesmo com essas soluções, ainda vem muitos marcadores ali. Muito que é a delicadeza, de docilidade. Né? É verdade. Exatamente. O Foucault, ele fala isso, que os corpos dóceis, eles são perfeitos, porque eles são muito mais fáceis de submeter e de transformar na medida que você quer. Então, por isso que pedem tanta docilidade pra gente se enquadrar nos contextos. E aí, quando você traz isso, né, que o patriarcado vai prejudicar também o homem não pode ser doce, porque daí ele já vai ser taxado de gay, que hoje em dia ainda é um xingamento, sabe? Exato, e uma vulnerabilidade muito grande, né? A gente tá indo num dos países que mais mata a população. LGBT, né? E é isso. E como que vem, né, esses recortes de vulnerabilidade? Vem com a construção, vem com o social, de dizer que é menor, dizer que é pior, dizer que não tá tudo bem. E você fica preso nesse contexto. Nossa, muito. Bru, a gente tá chegando no final. Eu queria que você contasse sobre a SSA Advogadas, que eu já achei maravilhoso, que é advogadas e não dos, né? Porque, afinal, uma equipe 100% feminina, mas tem um recorte racial também, né? Você falou? Sim, sim. Então, o SSA, ele surge ali em 2019. Já passaram muitas mulheres por aqui, deixaram a sua energia, um pouquinho da sua construção. E a gente é muito grata por todas que passaram. E a nossa perspectiva é essa. Sempre só haverão mulheres advogadas, pode ser cis, trans, mas sempre só mulheres. Tentar ao máximo manter paridade racial. Hoje em dia, a gente tem mais pessoas negras do que brancas. Que ótimo. Mas no mínimo 50-50, né? Tentar sempre. E a gente vem cada vez se desconstruindo mais. A gente vem entendendo muitos aspectos. E, em breve, a gente quer também abrir vagas para mulheres mães, em específico. Entendendo essa vulnerabilidade da mulher mãe. Nossa, quando você falou, eu até fiquei meio espantada, porque eu não sabia que tinha uma vulnerabilidade dentro do direito da mulher mãe. Esse recorte transversal, né? Porque a mulher mãe, ela vai ter menos tempo de trabalho, ela vai ser mal vista porque a gente atribui só a ela o cuidado da criança. Só, total. Então, infelizmente, hoje em dia, a gente ainda escuta em entrevistas de trabalho se você tem filho, se você pretende ter filho. Às vezes, é mais que seu currículo, é sobre o filho. E o homem não ouve nada. Não ouve isso. E ele, pra ter um filho, né, precisa do homem também. E ele não vai ouvir. Não vai. Porque não vai recair sobre ele a responsabilidade de cuidar do bebê, né, geralmente. Então, essa nossa estrutura de advogadas é muito pra gente, porque a gente ama estar entre mulheres e entende que é um crescimento muito específico. E também pra fora, porque a gente entende que o cuidado que a gente traz para os processos, o atendimento das clientes é
é específico do nosso público e das nossas advogadas. Nossa, parabéns. Muito legal essa iniciativa de ter um escritório só de mulheres. Achei o máximo. Porque as mulheres que vão te procurar também, acho que se sentem mais à vontade, né? Para conversar. Exatamente, assim, porque é o que a gente falou, assim, tem uma perspectiva feminista e racial, claro, e a gente, olhando para uma história, a gente muitas vezes vai diagnosticar uma violência que não estava tão clara. Então, para uma outra mulher é bem mais fácil isso ser ter essa contado. escuta, né? Que a gente estava Exato. falando no começo. Enquanto você estava falando, eu lembrei de algumas coisas. Tem um podcast chamado O Ateliê, O ateliê. que é do Chico Felitti, e ele fala sobre a Casa da Mulher Brasileira. Porque tem uma questão lá de uma violência psicológica. E aí a mulher vai até lá e eles contam como é todo o processo, sabe? De chegar na Casa da Mulher Brasileira, como é o atendimento. Aí eu me lembrei disso. E tem a música, né, da Elza Soares, que ela fala de ligar 180. Essa parte musical e essa parte cultural, em geral, é muito importante pra gente trabalhar esse lugar de gênero. A gente já vem gerações vindo muito mais espertinhas. Nossa, muito! Mas, gente, assim, eu com, sei lá, 16 anos, nem sabia o que era feminismo. Agora as meninas, nossa, cinco. estão... De 5 tão girl power. Estão ensinando a Graças gente, aos né? deuses. E eu ainda não tive a oportunidade de ouvir o ateliê, preciso, inclusive. Mas sobre músicas, me toca muito também a do Francisco Elombre. Ai, eu amo. Da... Aquela Triste Locomar. Ah, isso, ótimo. Que em algumas palestras eu falo muito isso, que hoje em dia ainda recai muito sobre a mulher ou você ter um felizes para sempre, ou você ser triste, louco ou má. Que é as outras possibilidades, quando você subverte a lógica imposta. Nossa, fica aí a dica, gente. Muitas coisas culturais. E, Bru, se o pessoal quiser entrar em contato com você, com o seu escritório, com tudo que você falou, fica à vontade aí para deixar. Ai, gente, tô aqui à disposição. Me chamem para um café. Você pode entrar em contato pelo Instagram. Então, é SSA_advogadas. A gente tem site também. Tem uma landing page, tem um site também, que você digitando no Google SSA Advogadas, você encontra. Obrigada. A gente também está no Instagram, no TikTok e temos site, tudo asminasgerais.xyz. Eu também estou no Instagram, TikTok, site Thaís Polimene, thaispolimene.com.br. Obrigada para todo mundo que assistiu. Nossa, aprendi muito. Muito obrigada, Bru. Eu amei. Obrigada, gente.